Permaneça em mim e eu em você. Olá, seja bem-vindo ao canal Itamar Souza. Saúdo a todos em o nome do Senhor Jesus. Nosso canal tem por objetivo pastorear, pregar o Evangelho da graça de Deus, edificar vidas para o reino eterno do bondoso Deus, tendo por fundamento as Escrituras Sagradas, nossa única regra de fé e prática. Se você crer na Bíblia Sagrada e quer se juntar a nós na proclamação do Evangelho, se inscreva no canal, curta o vídeo ou dê seu dislike se assim desejar. Marque o sino de notificação para receber os próximos vídeos. Comente para que possamos aprender com você e compartilhe para que alcancemos o maior número de pessoas possível. Vamos à nossa pastoral. Permaneça em mim e eu em você. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Estas são palavras do Senhor Jesus. Todos buscamos segurança na nossa vida espiritual. E o segredo da verdadeira segurança está no entendimento correto dessas palavras do nosso Senhor. Ao convidar-nos a permanecer nele, por meio da obediência à sua palavra, ele nos dá a oportunidade de estarmos unidos com ele, de andarmos com ele, de desfrutarmos da sua natureza em nossa vida e aprendermos dele pessoalmente. Aquele que permanece no sentido de estar nele, esse tem a segurança e a certeza de estar sendo frutífero no reino de Deus. O ramo não pode dar frutos por si mesmo. Ele o dá porque está na videira, que é Jesus Cristo. A vida do ramo é Jesus. Ou seja, a vida, a segurança e a produtividade do ser crente é estar em Jesus. Permanecer em Cristo inicia-se quando negamos a nós mesmos, quando morremos para vivermos, quando perdemos para acharmos, quando fazemos como Paulo fez, quando disse, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. O apóstolo reconheceu que era um pecador debaixo da ira de Deus, pois o salário do pecado é a morte. Essa é a lei. A lei que condena é a mesma que aponta para a salvação em Cristo, pois ele cumpre a lei para que vivamos para ele. Logo, os que estão em Cristo estão unidos com ele na sua morte e na sua vida. Na morte para o pecado e na vida para Deus. Estes que estão em Cristo podem afirmar, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O crente verdadeiro afirma que sua segurança não está na sua justiça própria, nem na sua santidade própria, pois sabem que na sua carne, ou seja, na sua natureza adâmica, não há bem algum, mas quando há um novo nascimento, há esperança viva e verdadeira. Quando os olhos da fé enxergam Jesus, podem saltar de alegria, o coração pode gritar de euforia, e a esperança viva e verdadeira, a segurança de uma vida que vale a pena ser vivida, abre-se e diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Estes sabem que só há vitória para os que estão em Cristo. Estes são ou estão lutando continuamente contra a natureza carnal, pois sabem que, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O processo de morrer e ser crucificado com Cristo por causa do pecado prolonga-se por todo o tempo em que vivemos na terra. Constantemente, corremos o risco de viver longe da fé. A resposta a esse perigo somente pode consistir em assumir cotidianamente a cruz, amortecer as práticas do corpo e, desse modo, morrer diariamente.
Lembremos que o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o permanecer em Cristo, como um cristão, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Jesus, afinal, não dirige o trabalho de sua graça viva a troncos de madeira, mas a pessoas vivas. Por isso, há uma clara condição para a conduta dessas pessoas, desde que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Demanda-se de nós que perseveremos na fé, nem mais nem menos. Obviamente, Paulo não é impelido por aquela sagaz problemática com que a teologia nos envolve de sobra. Afinal, conseguirei perseverar na fé? Porventura, até mesmo conservar-me na fé não é uma obra que compete unicamente a Deus? Ele escreve a crentes que sabem o que significa crer. Sua vida está apoiada sobre um fundamento sólido e seguro. Agora eles conseguem e precisam resistir a tudo que tenta seduzi-los ou demovê-los desse fundamento sólido. Afinal, esse fundamento é Cristo. Os crentes precisam permanecer com Ele na perseverante ligação de vida na fé, para que consuma sua obra neles. Essa fé, contudo, é ao mesmo tempo esperança, lança o olhar para o futuro e capta tudo o que lá espera por nós como a herança dos santos na luz. Enquanto isso estiver limpidamente diante de nós, preenchendo o nosso coração, também deixaremos acontecer em nós a obra de Jesus, que nos torna aptos para participar dessa herança, que faz de nós mesmos verdadeiros santos e que, portanto, nos santifica. Mas, se nos deixarmos afastar da esperança do Evangelho, se nosso olhar for mais e mais capturado pelos bens e objetivos terrenos, então nos afastamos também da atuação santificadora e aperfeiçoadora de Jesus. Agora, Ele não pode mais nos colocar sem mácula e repreensão perante sua face. Mas, uma vez, Paulo indica que essa esperança de paz é parte essencial do Evangelho. Evangelho sem escatologia não é Evangelho. Foi esse o Evangelho que os crentes primitivos ouviram, porque foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Ao usar o termo criatura, Paulo, segundo o linguajar consolidado no judaísmo, pensa nas coisas assim designadas, porque o fato de serem criaturas de Deus também fundamenta sua vocação para Cristo e sua participação na graça da reconciliação. Na proclamação de Jesus não há influência de nada, nenhuma diferença entre os povos de estudo, de obra pessoal. Ele é oferecido a todos os quais o poder criador de Deus concedeu a vida. Quando Paulo acrescenta, cujo servo eu, Paulo, me tornei, a estranha frase, eu, Paulo, já mostra que não se trata de uma frase final para arredondar o texto, mas de uma afirmação significativa que abre o novo tema. Paulo tinha consciência de seu envio singular, tentou explicitá-lo aos coríntios, contrapondo-se a uma pessoa tão importante como Moisés. Lá também consta o termo servo, que não obstante seu conhecimento sobre a dificuldade do engajamento exigido, não deixa de ter nos lábios de Paulo a conotação sublime e solene de uma incumbência extraordinária. Ele é servo do Evangelho, livre da lei e por isso válido de fato para todas as criaturas. Mas por isso ele também é devedor de gregos e não gregos, dos sábios e não sábios. E inegavelmente carrega a responsabilidade pelo Evangelho em todas as criaturas. Finalmente, encontramos as palavras de João, que diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A convocação de permanecer nele conclui nossa mensagem.
Olhai para a atualidade, na qual o Espírito Santo ensina com poder e confirma a verdade. A igreja não deve permitir que doutrinas ilusórias a afastem dessa verdade, que em última análise, é o próprio Jesus. Permanecei nele. A igreja deve agora olhar para o grande futuro ao qual se encaminha. Seus olhos devem estar firmes na eternidade. E agora, filhinhos, permanecei, fala João, nele, para que quando ele for revelado, tenhamos livre ousadia e não sejamos envergonhados para longe dele em sua parousia. João, que gosta de usar sua própria linguagem, novamente mostra que, apesar de tudo, se ateve plenamente ao pensamento do primeiro cristianismo. Como ele emprega o termo parousia para a nova revelação de Jesus, ou seja, não desmitologizou a expectativa futura do primeiro cristianismo, nem colocou um acontecimento atual qualquer no lugar da parousia, mediante uma reinterpretação existencialista. Não, o curso do mundo não continuará assim para sempre. Terá um fim na nova revelação de Jesus, em sua parousia. Então, porém, decide-se nosso próprio futuro eterno. Essa decisão é essencialmente a coisa mais importante que pode existir para nós. Nossa eternidade está em jogo nela. Por isso, a nova exortação do apóstolo com a cordial interpelação: filhinhos, ele, em torno do qual agora ocorre a disputa, o próprio Jesus, será revelado em glória. Como nós, então, nos apresentaremos? Nessa questão, João não dirige nosso olhar para nossas qualidades morais. Trata-se de uma só coisa: será que permanecemos nele? Resistimos às seduções que querem nos afastar dele? Encontramos nele a vida e o único redentor de nossos pecados? Será que desmascararmos a fraude das doutrinas de salvação que nos prometem eterna salvação sem Jesus e sua obra de reconciliação? Quando Jesus se manifestar com poder e glória, terão livre ousadia todos os que buscam no sangue dele a purificação de seus pecados e unicamente em sua cruz a justiça? Não serão envergonhados. Pelo contrário, diante do Salvador, não mais oculto, porém manifesto, resplandece com total limpidez o fato de que eles se alicerçam sobre a rocha e que em Jesus possuem com visível glória tudo aquilo que confiantemente esperaram dele. Agora não há mais dúvida. Quem, no entanto, se deixou afastar de Jesus será envergonhado para longe dele em sua parousia. Não quis permanecer nele, mas procurou a salvação em outra coisa, agora é obrigado a ter plenamente aquilo que quis e estar longe dele, daquele que agora foi revelado como a única salvação e como a vida eterna. Experimenta uma decepção arrasadora. Precisa reconhecer que esteve refém da mentira, perdendo a verdade e a vida. Será envergonhado o que não permanecer nele. Chegamos ao final de mais uma pastoral. Deus lhe abençoe e que Cristo Jesus permaneça em você e você nele. Fique em paz e não peque mais.